Glória a Deus. Estamos no nosso jejum anual de 21 dias e eu estou muito feliz porque eu estou vendo Deus mover de maneira sobrenatural na igreja e também na minha vida. Eu vi nessa semana, somente nessa semana, nós recebemos 2 grandes milagres. Grandes milagres aconteceram na minha vida, na minha família. E eu creio que é resultado desse jejum. Como eu disse, o ano passado estávamos jejuando e recebemos Hope Café. Estamos jejuando e cremos. E eu vou explicar um pouco mais. E eu quero dar a última palavra sobre jejum. Mas eu espero que você não pare de jejuar depois desses 21 dias. Amém? Porque precisamos ter um estilo de vida de jejum. Não somente nos 21 dias. E depois no próximo ano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós fizermos isso. Então, hoje a palavra é jejum, o caminho para o sobrenatural. Você pode repetir comigo? Jejum, o caminho para o sobrenatural. Na minha última mensagem, eu creio que você se lembra, eu falei, e também nós aprendemos que Jesus disse que há situações espirituais que somente que Ele pede mais do que oração. Tem situações espirituais que somente com jejum e oração nós vamos resolver. Eu quero ilustrar para você o que é jejum. Jejum é como adicionar um novo motor de potência de combustão ao seu motor antigo. O jejum é pegar a sua vida normal a um nível que nunca aconteceu antes. É um caminho para o sobrenatural. É como adicionar um novo cilindro no seu carro velho. E você precisa, com certeza. O jejum fornece poder pelo Espírito Santo. E é por isso que eu quero te ensinar. Jejum é um caminho para o sobrenatural. Diga para a pessoa do seu lado, jejum é o caminho para o sobrenatural, para experimentar o sobrenatural. Você pode orar e talvez não pegue não vai ter resultados. Você pode orar e não ter resultados. Jesus falou isso. E ele disse isso para os discípulos também. Ele diz que jejum com oração, eles combinados dão resultado. Oração não é uma opção para os cristãos. O Senhor nos mandou orar. Você está acordado? Está comigo? Eu te disse, oração não é uma opção. Os cristãos, eles foram convocados para orar. Você sabia que a maioria das religiões, elas oram? Os budistas, os hinduístas oram, os muçulmanos oram também. Você sabia que até os satanistas também oram? Sim. Não precisa ir pesquisar, mas eu já estou te falando. Então, a oração é uma coisa que as pessoas religiosas fazem e a igreja também faz.
Muitas pessoas religiosas vão orar, e às vezes até mais que o cristão. E isso é uma vergonha. Eles muitas vezes oram mais do que os cristãos. Os hindus, eles oram por horas. Os budistas meditam horas. Os muçulmanos oram pelo menos 3 vezes ao dia. Onde eles estiveram, eles colocam um tapetinho no chão, vira para a direção de Meca e começa a orar. E fazem as orações. Infelizmente, os cristãos não oram. Ou se eles oram, é até vergonha o que eles chamam de oração. 2 minutos e... O Senhor sabe tudo. Amém. E vai. É por isso que a gente não tem resultado. Todo cristão sabe que ele tem que orar. Ele é chamado para orar. Ensinamos muito sobre oração na igreja, não é? Mas aqui está o problema. A oração é um assunto que a gente está sempre falando, mas é pouco praticado. As pessoas preferem cantar do que orar. Preferem trabalhar, tocar um instrumento ou trabalhar na igreja, limpando o chão, fazendo alguma coisa, trabalhar com crianças, fazer qualquer coisa, até ajudando na recepção, do que orar. As pessoas vão para qualquer outra atividade para evitar a oração. Eu sei do que eu estou falando quando eu falo. Eu preciso de ajuda, preciso fazer alguma coisa. As pessoas, pode contar comigo, pastor. Mas quando eu digo, vamos orar. No sábado estamos lá orando. Estou ocupado. Vamos orar. Estou muito ocupado. Vamos orar. Nas 12 horas. Estou ocupado demais. Você está o pecado das 7 às 7? Eu não creio. Quem aqui estava ocupado ontem? Das 7 às 7 da noite. Levanta a mão. Quem estava ocupado das 7 às 7? Das 7 às 7 da noite. Pode levantar. Aham. Então por que no domingo a igreja está cheia de pessoas, mas na reunião de oração está tão vazia? No sábado à tarde, à noite a gente tem oração, estudo bíblico, mas poucas pessoas vêm. As orações é sempre a reunião de oração são sempre as menores em todas as igrejas. Poucas pessoas vão. Nos nossos cultos, como você pode ver, culto de domingo, temos tantas pessoas. Mas orações, às vezes 10 pessoas. Você sabe quantas pessoas estavam orando ontem nas 12 horas de oração? Às vezes, num horário, só uma pessoa. Das 2 do meio-dia até as 2, só eu, não veio ninguém. E aí, se você perguntar para os outros, só uma pessoa. Obrigado, eu louvo a Deus por essa pessoa que veio, que está ali segurando a corda. Mas eu te falo, oração é o caminho para que Deus agir na terra. Eu quero falar uma frase de John Wesley. Ele disse: sem Deus, o homem não pode fazer nada na terra, mas sem o homem,
Você pegou? Escreva essa frase. Ele disse: sem Deus, o homem não pode fazer nada na terra, mas sem o homem, Deus não fará nada na terra. Então, sem Deus, o homem não pode. Sem o homem, Deus não fará. Você consegue entender como é importante oração? Há coisas que Deus quer fazer. Ele quer trazer o seu reino à terra. Ele quer salvar pessoas. Mas é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Jesus disse. Antes que Jesus disse, eu quero te perguntar. Você crê que Deus quer trazer o reino de Deus à terra? Você crê que é vontade dele trazer o reino de Deus à terra? Mas o que ele disse para você fazer quando você orar? Você vai orar: Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita. Ele disse: mas sem você eu não vou fazer. Esse é o ponto. O que acontece na terra não depende só de Deus. Talvez você nunca pensou nisso. O que acontece na terra não depende de Deus. E por isso que essa terra está destruída. Tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo. Porque a igreja não tem sido o sal da terra. Não tem sido a luz do mundo nas trevas. Deus não vai fazer nada nessa terra sem um ser humano. Vamos ler um versículo. Talvez isso você ter uma revelação. Talvez o entendimento dele. Com certeza você conhece esse texto, mas talvez uma revelação virá. Mateus 18, 19. Em verdade também vos digo. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo que se Mateus 18, 19. Eu te digo isso. Vamos ler falar juntos? Então eu vou ler. Aqui está escrito na Bíblia. Se digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vocês pediram, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Eu vou ler mais uma vez. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. É uma declaração simples, mas tem uma profunda implicação que muitos cristãos não entendem. Eles conhecem o versículo, mas não praticam, porque eles não oram juntos. Esse é o ponto. Jesus está nos dizendo, você está comigo? Quando você pegar o que eu falei, fala amém. Jesus está dizendo que os céus, eles querem fazer muitas coisas. Os céus está esperando para que pelo menos 2 pessoas se juntarem, concordarem em fé e orar para que o Senhor tenha permissão de fazer. Você entendeu o que eu estou falando? Da mesma maneira que a terra depende dos céus para fazer as coisas, o céu está esperando também permissão para fazer isso. Então, sem você, Deus não vai mover. O que eu disse? Sem você,
junto com outra pessoa, concordando em fé, tendo fé sobre isso, os céus não fará. Somente quando tem essa concordância. Então, oração é realmente como que uma licença terrena para interferência do céu. Repete comigo. Oração é realmente uma licença terrena para que os céus interfiram. Você pode ver como que é importante a nossa oração. A Bíblia fala que não somente você, mas dois que dizem amém. Aí você está dando uma permissão, uma licença para os céus fazer algo. Você já viu como esse versículo é tão profundo? Às vezes as pessoas falam, estando junto, é muito mais. Então, oração é uma parceria entre Deus e o ser humano que crê e tem fé. Então, oração é uma parceria entre Deus e o homem. Quando eles acreditam, estão juntos. Deus não vai fazer nada na terra que você não acredita que Ele tem capacidade para fazer. O que eu disse? Deus não fará nada se você não crer que Ele pode fazer. Quero te mostrar outros versículos. Talvez você fale, não está funcionando. Mas nós temos que crer. Mateus 9:29. Mateus 9:29 diz assim. Se você estiver, vamos ler comigo. Então ele tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. O que acontece aqui depende de como acreditamos que Deus vai fazer. Você consegue entender isso? Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. Mateus 6, 5 e 8. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E ele admirou-se da incredulidade deles. Queridos, essa é a questão. Jesus poderia fazer qualquer milagre. Você crê nisso? Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele era o Filho de Deus. Ele veio para curar. Mas a Bíblia diz, porque as pessoas não podiam crer, eles não fizeram. É não porque ele não quis. Jesus tinha todo o poder para curar as pessoas. Jesus estava com eles. Mas as mãos dele estavam amarradas por causa da atitude das pessoas. Você consegue entender? A mão de Jesus ficou amarrada. Ele queria. Mas eles eram incrédulos. Como que ele poderia agir? Tem outro ponto também. A ação dos homens podem bloquear Deus. A ação de Deus. Então, a ação dos homens pode bloquear a ação de Deus ou liberar a ação de Deus. Então, vem agora a questão do jejum e da oração. Nós aprendemos semana passada que oração nos liga a Deus e jejum nos desconecta do mundo. Então, a oração nos conecta a Deus e jejum nos desconecta, tira toda a sujeira da nossa vida. E é por isso que oração não é somente o suficiente. Então, quando a gente jejua, toda a sujeira que está no caminho entre você e Deus é destruída. Você entendeu? E é por isso que temos que jejuar. Oração não é uma opção, é uma necessidade. Então Deus está esperando em você para que Ele possa fazer algo na terra.
Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Não dá para mim ir profundo. Tem muito ensinamento sobre oração. Deus deu ao homem autoridade. Ele reina nos céus. Mas na terra, quem tem autoridade é o homem. Foi dado ao homem. Por isso que tem essa bagunça aqui na terra. E é por isso também que muitos versículos que tem na Bíblia que fala sobre oração é se. Porque é uma condição. Se você orar, é uma condição. Se meu povo orar, Deus vai curar a terra. Mas as pessoas não leem o versículo até o final. Tem que se converter dos seus maus caminhos. Então é orar e se converter dos maus caminhos. E eu vou também falar mais um pouquinho sobre isso, mas espero um pouco mais. Mas é necessário orar para que Deus faça o que Ele quer fazer. É necessário para que Ele orar para Deus fazer. Foi isso que falou lá em Mateus 6:5. Quando você orar, Ele disse, se você orar. Jesus não disse, se você encontrar tempo em sua agenda lotada, aí você ora. Ele não falou isso. Quando você tiver tempo, Ele está falando, Ele está esperando, Ele diz, quando você orar, Ele espera que você vai encontrar tempo para estar com Ele. E algumas vezes a gente sabe muito, a gente aprendeu muito, mas às vezes é uma vergonha, porque as pessoas não estão orando. A reunião de oração aqui na igreja é uma vergonha. Oração, queridos, não é um talento, um dom para algumas pessoas, é uma necessidade para todos. Você pode repetir comigo? Oração não é um talento ou um ministério para poucos, mas é uma necessidade para todos. Alguns falam, o pastor Márcio tem ele é intercessor, ele tem o dom de oração. Isso é uma necessidade para todos. Ele não fala, um grupinho da igreja será oração. É claro que a gente tem um grupo, porque muitos não oram e alguém tem que orar por você. Às vezes fala, é fácil, né? Ora por mim, ora por mim. Aí você fala, ora por mim, aí você não sabe, vai para uma festinha. Quando às vezes tem pessoas orando, você está numa festinha, visitando. Isso é a questão, querido. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque estamos orando por avivamento, transformação dessa cidade, salvação da sua família, salvação dos nossos familiares. E não pense que vai acontecer por si mesmo. Precisamos orar. E eu espero que esse tempo de jejum mude sua atitude com relação à oração, porque oração é uma necessidade. Eu entendi algo também sobre o jejum. Quando eu nasci de novo, primeiro ano da minha conversão, eu tinha só 18 anos. E assim que eu nasci de novo, eu estava na igreja só por 6 meses e eu comecei a jejuar. E a minha vida virou de ponta cabeça. Eu comecei a jejuar e orar. E eu me lembro, eu já contei isso. Eu nasci de novo, eu tinha 18 anos, 5 da manhã eu estava na reunião de oração. E eu fiz isso por toda a minha vida. E eu comecei a jejuar um dia, só bebendo água. Aí depois eu jejuei 3 dias, somente bebendo água. Foi difícil. Mas aí,
Você começa a obedecer mais e mais e se torna fácil. Aí depois eu tive mais 7 dias, depois 14 dias, 21 dias, 30 dias. E Deus nos dará graça. Eu não estou falando para você jejuar 10 dias, se você nunca fez isso. Mas faça 1 dia, 2 dias. E aos poucos você vai aumentando até chegar mais dias. Eu entendi naquela época que jejum é como um êmbolo. É como aqueles produtos, aquelas ferramentas que remove, que desentope e limpa as coisas na sua vida. Então, eu descobri que comida é como se fosse ferrugem. Quanto mais você come, menor vai ficar a passagem no buraco para passar o poder de Deus na sua vida. À medida que você jejua, esse tubo vai ficando limpo, e ao poder de Deus ele vai ficando fácil de fluir na sua vida. E às vezes a gente começa a ficar tão bloqueado. As pessoas às vezes estão com o poder de Deus, a graça de Deus não flui na sua vida. Você não sente alegria na presença de Deus, vir aqui. Você não sente. Por quê? E sua vida está tão bloqueada que o poder de Deus não flui mais na sua vida. Você consegue entender essa ilustração? E tem muitas pessoas que estão destruindo sua vida e a sua saúde com comida. O que eu disse? Muitas pessoas destruindo suas vidas com comida e sua saúde. O jejum é a única maneira de liberar essas coisas. A sua carne e os seus desejos podem se tornar o seu governante. Se você não jejua, você vai perceber que você tem alguém que te guia. Faça isso, faça aquilo. E você obedece. Você não tem escolha. À medida que você jejua, você quebra o poder da sua alma. E você não é mais uma pessoa almática. Você se torna uma pessoa espiritual. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Por que às vezes você é tão teimoso, não fala com pessoas, é grosseiro, não tem conexão com pessoas? Porque tantas coisas acontecem na sua vida. Porque a sua alma está dirigindo a sua vida. Você precisa entrar nessa faxina. O Espírito Santo tem que te limpar. E o jejum faz isso. O que acontece quando você jejua? O jejum muda você. O jejum não muda Deus. Deus nunca muda. Não tem nada de errado com Deus. O jejum vai mudar você. Amém? Eu quero te ajudar a entender isso. E quero te dar outra ilustração sobre Deus e o jejum. Presta atenção aqui. Uma ilustração. Nós temos o poder de Deus. E você? Antes de você começar a jejuar, uma prática de jejum, eu não estou falando de jejuar só uma vez. É uma prática. Um estilo de vida. Antes de você começar, o poder de Deus, imagina o poder de Deus, é como se fosse um grande tanque com milhões de litros de água. Milhões de litros de água. Esse é o poder de Deus. E um tubo, um cano pequenininho, fininho, é meio milímetro. Então o tanque é enorme.
milhões e milhões de água. A água que está disponível é muita água, é abundante. Mas o pouco o que flui pelo cano da sua vida é muito pouquinho. Você tem um cano bem fininho. E dentro desse cano ainda tem muita sujeira ainda. Deus, ele tem milhões de litros pronto, disponível para ser liberado para nós. Mas Deus não pode encontrar canos grandes para liberar essa bênção. Você consegue entender o que eu estou falando? O cano também pode ficar enferrujado e cheio de comida, de bife, carne, churrasco. Um cano cheio de churrasco, arroz, batata, feijão, macarrão e outras coisas também. Imoralidade, preguiça, tudo junto nesse tubo. Presta atenção. Deus está pronto para mover o sobrenatural a qualquer momento, mas Ele está limitado nesses canos que são tão pequenos, entupidos e cheios de ferrugem. As pessoas oram. Eu vejo pessoas orando. Mas eu não vejo resultado. Eles clamam, confessam a palavra, mas o seu pequeno cano está entupido. Você ora, mas não tem caminho. O jejum é o aspecto mais importante da oração. O jejum aumenta sua capacidade espiritual. Você pode repetir comigo? O jejum aumenta sua capacidade espiritual. Fala para o seu vizinho. O jejum aumenta sua capacidade espiritual. O que acontece? Quando você jejua, você começa a jejuar. E aí o que acontece? Você começa a jejuar. É como se você fosse naquele tanque e tira aquele cano pequenininho de 0,5 polegada e aí você coloca um tubo de 10 polegadas conectado. O que vai acontecer? O poder de Deus vai fluir na sua vida. Mas aí tem desculpa, eu não posso jejuar. E se eu jejuar, eu tenho dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque seu corpo está cheio de toxinas. Você precisa se limpar. Você precisa jejuar. Jejua 1-2 dias, você vai se sentir bem. Eu quero ler agora 2 Crônicas 7:14. 7:14, 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a melhor tradução para essa palavra, humilhar, para essa palavra humilhação, não é jejuar. Aqui humilhar, no grego, no hebraico, é uma palavra hebraica que se chama kana. E a melhor tradução é jejuar.
Eu creio que você lembra, não sei se você lembra, mas eu expliquei. Jejuar é se humilhar. Eu já preguei sobre isso. E a Bíblia diz, quando a gente jejua, se humilhar é jejuar. E a Bíblia diz também, se o meu povo se humilhar e eles orarem, eu vou trazer cura. Então, se o meu povo jejuar, eu irei curar a sua terra. Pensa aqui. Nossa terra. Tem um monte de problema aqui, não tem? Para o Senhor curar, não tem? Você pode pensar quantos problemas temos em Monaghan, no seu país, na sua cidade, onde você mora. Você pode identificar o que o Senhor diz? Se meu povo orar, jejuar, se humilhar é jejuar. Então Jesus diz que tem situações que só vão ser resolvidas se orarmos e jejuar. Não é só uma pessoa, é se o meu povo. Por isso que temos que convocar, por isso estamos chamando mais de um. Eles estão dando permissão ao Senhor para trabalhar. Então é isso que eu quero falar. Se o meu povo jejuar e orar, eu vou curar a sua terra. Então o que a gente precisa? Então, a gente não precisa só de um tubo conectado. O que a gente precisa? Muitos tubos conectados ao tanque. O que vai acontecer? Grande água virá. Se o meu povo jejuar, orar, eu vou curar a terra. Podemos mudar essa nação, essa cidade. E por que isso? As coisas estão assim. Porque as pessoas só comem. Muitos dizem, vamos comer e beber que amanhã morreremos. Essa é a questão. Os discípulos, eles tentaram libertar aquela criança. Vocês se lembram? Libertar aquela criança daquela legião de demônios, mas eles não puderam. E os discípulos oraram talvez a tarde toda por libertação, para a libertação daquela criança, mas os demônios não saíam. Eu creio que você lembra dessa passagem. Oraram e o demônio não saía. Mas o que aconteceu depois? Vocês estão aqui comigo? O que acontece depois? Jesus, se você lembra da passagem, Jesus veio da montanha. Jesus veio lá de cima. E aí o pai falou, Jesus, faz alguma coisa. Eu pedi para os discípulos, mas eles não fizeram nada. Oh, Jesus. Pessoas, que geração incrédula. Jesus libertou. E aí? Mas aí eu te pergunto, o que Jesus estava fazendo na montanha? Lê lá. Jesus estava orando e jejuando. E aí? Veio com a barriga vazia. E falou, demônios, saiam. Eles saíram. Mas os discípulos estavam lá. Provavelmente vieram de uma festa, uma barriga cheia de pão e peixe. E demônio, sai. Demônio, nada. Jesus estava orando e jejuando. Ele estava na montanha. E aí eles vão até Jesus. Por que a gente não conseguiu expelir aquele demônio? Jesus diz, esse demônio só sai com jejum e oração. Por isso que eu estou te falando.
Por isso que eu estou falando sobre jejum e oração, porque jejum é o caminho para o sobrenatural. Então, o que é jejum? Caminho para o sobrenatural. Algo sobrenatural. Jesus disse que tem circunstâncias que não resolvem. E aí teremos que jejuar. Aí você fala, não, pastor, te falo que você não morre se você jejuar. Você pode ficar o dia todo sem comer, beber só água, você não morre. E esse é o segredo que muitos cristãos ignoram e eles não praticam. Jejum e oração. Quando nós oramos e jejuamos, o que Deus quer fazer, Ele irá fazer. Por quê? Porque o problema não está com Deus. Lembra do tanque grande? Tem poder, tem unção, tudo que você precisa está lá com o Senhor. Somente libera, desentope o seu cano. Ou melhor, tem muita comida ali. Aí não tem como fluir o poder de Deus através dali. Você precisa limpar. Por isso que jejum limpa o seu tubo e é o poder de Deus flui na sua vida. Mas pode imaginar, se todos nós começarmos a orar e jejuar, o que irá acontecer? Deus vai trazer cura sobre essa terra. Eu estou terminando agora, mas eu quero te dizer algo. Jejum quebra hábitos. O que eu disse? O jejum, ele quebra hábitos. Ele quebra, ele liberta a gente de cadeias. Eu sei que na minha vida tinha muito pecado e eu fui liberto disso com o jejum. Não é só cigarro, tem tantas coisas, pornografia, álcool. Temos todos hábitos ruins. Algumas pessoas falam, eu não tenho hábito ruim. Temos tantos hábitos ruins. Algumas pessoas falam, pastor, eu vou na oração nas 12 horas, porque eu não tenho tempo para orar. Você já ouviu essa? Eu já ouvi. Não tenho tempo para orar. Mas os maus hábitos na frente, com o celular na mão, por horas, esse é um mau hábito. Horas no telefone, horas na TV, na internet, no TikTok, no Instagram, Twitter, assistindo séries na Netflix. E você diz, eu não tenho tempo, pastor. Você diz, eu não tenho tempo para oração. Mas os seus maus hábitos estão roubando o seu tempo e sugando a sua vida espiritual. A sua vida espiritual está sendo destruída por causa dos seus maus hábitos. O jejum remove isso, meu querido. Eu sei do que eu estou falando. E também, outro mau hábito que a gente tem, que muitos têm. Muitos cristãos, eles estão se matando com comida e bebida. O que eu disse? Muitos cristãos estão se matando com comida e bebida. É um suicídio. Você está se alimentando de lixo e está se destruindo. A Bíblia diz que o seu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. E tem muitos cristãos que dizem, são pregadores, ensinam a palavra, mas eles estão destruindo o seu corpo e a vida deles. E falar, tudo ok, não está certo, é um pecado, você tem que se arrepender disso. É pecado. Só mais um pouquinho eu vou.
Tomar Coca-Cola ou qualquer refrigerante é um hábito que destrói a sua vida. Destrói. Se você não acredita, pergunta para médicos. Se você não crê em mim, destrói a sua vida. Você está se alimentando de lixo. E a Bíblia diz, você tem que cuidar do seu corpo. Aí você fica doente. Ora por mim. Muda a sua comida, o que você está comendo, e coma de maneira saudável, e você terá uma vida saudável. A pessoa saudável, a saúde que você tem, é resultado do que você come e bebe. A saúde que você tem é resultado do quê? Do que você come e bebe. Você é o que você come. Você é o que você come. O que forma o seu corpo? O que forma o seu corpo? O que você come. Você está assim por causa do que você come. Não tem outra explicação. Mas é o que a Bíblia diz. O que eu comi, o que eu bebi, é o que está no meu corpo, que me faz. Você, todo o seu corpo, seus dedos, sua pele, pelo que você come e você bebe. Não tem outra explicação. Por favor, coma comida saudável. E depois desse jejum, pare de comer o que destrói a sua vida. Depois desse jejum, continue. Não pare. Mude os hábitos. Muitos estão destruindo suas vidas porque eles comem muita comida porcaria, muito lixo. E quando você jejua, você quebra esse ciclo. Vamos nos levantar. Queridos, estamos terminando hoje. É meu último sermão sobre jejum. Semana que vem nós não vamos falar sobre o jejum. Mas eu quero te desafiar. Não somente jejuar uma vez ao ano. Toda semana. Tire pelo menos um dia para jejuar. Pessoas são curadas. Seu corpo melhora. Eu posso falar muito sobre o jejum. Tem até doenças que são curadas. Quem deu essa ideia de jejum para os homens? Foi Deus. E Ele sabe. Ele nos criou. Ele sabe que às vezes a gente come demais. A gente está morrendo. Pessoas, enfermidades estão doentes por causa da comida. Eu desafio cada um de vocês.